Há mais de 2000 anos, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade na região da Galileia. Lá, Gabriel apareceu a uma jovem virgem chamada Maria, que estava prometida em casamento a José, um homem descendente do rei Davi. O anjo Gabriel trouxe a Maria uma notícia extraordinária. Ela teria um filho concebido pelo Espírito Santo. Esse bebê seria o Filho de Deus e deveria ser chamado de Jesus. Surpresa e um pouco assustada, Maria, com fé e humildade, aceitou o que Deus lhe pedia, dizendo: "Eu sou a serva do Senhor, que aconteça conforme a sua palavra." Assim, Maria se preparou para ser a mãe de Jesus, confiando no plano divino revelado a ela. José, um carpinteiro, ficou confuso ao saber da gravidez de Maria, mas um anjo apareceu a ele em um sonho e disse: "José, não tenha medo de receber Maria." O nascimento de Jesus ocorreu em uma época de grande expectativa e opressão. Segundo a Bíblia, Maria e José viviam em Nazaré, mas tiveram que viajar para Belém devido a um censo decretado pelo imperador romano César Augusto, que ordenava que todos os habitantes do Império Romano se alistassem. Esse decreto obrigava as pessoas a retornarem às suas cidades de origem para serem registradas. Por isso, José, que era da casa e linhagem de Davi, teve que viajar de Nazaré, na Galileia, para Belém, na Judeia, junto com Maria, que estava grávida. Esse evento cumpriu a profecia de que o Messias nasceria em Belém. A cidade de Belém estava lotada e Maria deu à luz Jesus em um estábulo, colocando-o em uma manjedoura, pois não havia lugar na estalagem. Naquela mesma noite, pastores que cuidavam de seus rebanhos nos campos próximos foram visitados por um anjo, que anunciou o nascimento do Salvador. Logo depois, uma multidão de anjos apareceu, louvando a Deus. Os pastores foram rapidamente até Belém e encontraram Maria, José e o bebê Jesus, exatamente como o anjo havia descrito. Seu nascimento foi acompanhado por uma estrela brilhante que guiou 3 sábios do Oriente até ele. Eles trouxeram presentes preciosos, como ouro, incenso e mirra, reconhecendo que aquele bebê era especial. Herodes, o rei da Judeia, ao saber do nascimento de Jesus, sentiu-se ameaçado e ordenou a morte de todos os meninos de 2 anos ou menos em Belém e nos arredores. Avisados por um anjo, Maria e José fugiram com Jesus para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes, retornando depois para Nazaré. Esse período, descrito nos evangelhos de Mateus e Lucas, é marcado por sinais milagrosos e a intervenção divina, destacando a importância do nascimento de Jesus na história bíblica. Desde muito jovem, Jesus demonstrou uma sabedoria e um entendimento que surpreendiam todos ao seu redor. Sua infância foi marcada por uma profunda devoção a Deus e uma curiosidade insaciável pelas Escrituras. Ele ajudava seu pai José na carpintaria, mas também passava muito tempo estudando e ensinando as Escrituras. Sua presença era uma fonte de luz e inspiração para aqueles ao seu redor. Ele era conhecido por sua bondade, compaixão e entendimento profundo das leis divinas. Enquanto crescia, Jesus sabia que tinha uma missão a cumprir. Ele estava ciente do chamado divino em sua vida e se preparava silenciosamente para o momento em que iniciaria seu ministério público. Sua jornada estava apenas começando, mas cada passo que dava era um reflexo da sabedoria e do amor que habitavam em seu coração. Quando Jesus atingiu aproximadamente 30 anos de idade, ele deixou sua vida tranquila em Nazaré para iniciar seu ministério público, impulsionado pelo chamado divino que sempre sentira. Sua primeira parada foi no Rio Jordão, onde encontrou João Batista, um profeta carismático que pregava sobre arrependimento e batizava aqueles que buscavam uma nova vida. Jesus se aproximou de João e pediu para ser batizado. Relutante a princípio, João cedeu,
E quando Jesus emergiu das águas, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, enquanto uma voz celestial declarava: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Com essa confirmação divina, Jesus começou a pregar por toda a região da Galileia. Ele escolheu 12 discípulos para segui-lo de perto e aprender com seus ensinamentos. Suas palavras eram cheias de autoridade e graça, e ele frequentemente falava sobre o reino de Deus, um reino de justiça, amor e paz, acessível a todos. Jesus usava parábolas, histórias simples com significados profundos, para ensinar verdades espirituais. Ele falou sobre o semeador que lança sementes em diferentes tipos de solo, ilustrando como o coração humano pode receber ou rejeitar a mensagem de Deus. Jesus viajava de cidade em cidade, pregando em sinagogas, montanhas e até em barcos, usando a natureza como pano de fundo para seus sermões. Em um desses momentos, conhecido como o Sermão da Montanha, ele pronunciou as bem-aventuranças, proclamando bênçãos aos pobres de espírito, aos que choram, aos mansos e aos que têm fome e sede de justiça. Ele ensinou sobre o amor ao próximo, a necessidade de perdoar os inimigos e a importância de buscar primeiro o reino de Deus. Mas não eram apenas suas palavras que atraíam multidões. Jesus realizava milagres que deixavam todos maravilhados. Ele curava os enfermos, dava visão aos cegos, fazia os surdos ouvir e até ressuscitava os mortos. Cada milagre era um sinal do poder de Deus e uma demonstração da compaixão de Jesus. Ele multiplicou pães e peixes para alimentar milhares de pessoas, acalmou tempestades e andou sobre as águas, mostrando que tinha autoridade sobre a natureza. Jesus também ensinou sobre o perdão e a compaixão. Ele contou a parábola do bom samaritano para mostrar como devemos cuidar uns dos outros, independentemente de nossa origem ou religião. No entanto, sua mensagem de amor e justiça nem sempre foi bem recebida pelas autoridades religiosas da época, e ele enfrentou desafios e oposição. Ele dizia que o reino de Deus não era apenas para os ricos, poderosos ou religiosos, mas para todos, especialmente os marginalizados e pecadores. Sua proximidade com cobradores de impostos, pecadores e outros excluídos da sociedade escandalizava as autoridades religiosas, que se sentiam ameaçadas por sua crescente influência. Apesar da oposição, Jesus continuou a ensinar e a realizar milagres, sabendo que sua missão culminaria em um sacrifício supremo. Ele falava sobre sua morte iminente e ressurreição, preparando seus discípulos para o que estava por vir. Naquele tempo, a cidade de Jerusalém estava em um fervoroso alvoroço. Era a época da Páscoa judaica, e peregrinos de todas as partes vinham para a grande celebração. Jesus, acompanhado de seus discípulos, também chegou a Jerusalém, ciente de que seus dias estavam contados. Ele passou a semana ensinando no templo e realizando milagres, mas a tensão aumentava à medida que os líderes religiosos viam nele uma ameaça crescente. Na noite anterior à sua prisão, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos em uma sala emprestada, no que ficou conhecido como a Última Ceia. Durante a refeição, ele partiu o pão e compartilhou o vinho, instituindo um novo pacto e dizendo: "Este é o meu corpo, dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês." Ele também anunciou que um deles o trairia. Judas Iscariotes, um de seus discípulos, já havia feito um acordo com os líderes religiosos para entregar Jesus por 30 moedas de prata. Após a ceia, Jesus e seus discípulos foram ao jardim do Getsêmani para orar. Ele estava profundamente angustiado e pediu a seus discípulos que vigiassem enquanto orava. Prostrado no chão, Jesus suplicou: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua."
Seu suor tornou-se como gotas de sangue, tamanha era a agonia que sentia. No meio da noite, Judas chegou ao jardim, acompanhado por uma multidão armada enviada pelos principais sacerdotes e líderes do povo. Ele se aproximou de Jesus e o beijou, sinalizando quem deveriam prender. Jesus não resistiu, dizendo: "Amigo, faze o que vieste fazer." Pedro, em um impulso, sacou uma espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o repreendeu e curou o ferimento de Malco. Depois disso, ele se entregou voluntariamente. Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote Caifás, onde foi interrogado. Falsas testemunhas se apresentaram para acusá-lo, mas suas mentiras não se sustentavam. Finalmente, Caifás perguntou diretamente a Jesus se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu afirmativamente, dizendo: "Tu o disseste. Além disso, eu vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Caifás, indignado, rasgou suas vestes e acusou Jesus de blasfêmia. Ele foi condenado à morte pelos líderes religiosos, mas não tinham autoridade para executá-lo. Então, o levaram ao governador romano, Pôncio Pilatos. Pilatos interrogou Jesus, mas não encontrou nele culpa alguma. Contudo, pressionado pela multidão e pelos líderes religiosos, ele ofereceu libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório, como era costume durante a Páscoa. A multidão, instigada pelos líderes, escolheu Barrabás. Pilatos lavou suas mãos diante do povo, dizendo: "Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês." E entregou Jesus para ser crucificado. Jesus foi flagelado brutalmente pelos soldados romanos e coroado com uma coroa de espinhos. Carregando sua própria cruz, ele foi levado ao Gólgota, o lugar da crucificação. Lá, ele foi pregado na cruz entre dois criminosos. Mesmo em meio a tamanha dor, Jesus mostrou compaixão, pedindo ao Pai que perdoasse seus algozes. "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Ao meio-dia, trevas cobriram toda a terra até as 3 da tarde. Jesus, em seu último suspiro, clamou em alta voz: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." E ao dizer isso, expirou. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Um centurião romano, ao testemunhar esses eventos, declarou: "Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus." José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus e o sepultou em um túmulo novo, cavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada e guardas foram colocados para vigiar o túmulo. 3 dias depois, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, mas encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo lhes disse: "Não está aqui, ressuscitou, como disse. Venham ver o lugar onde ele jazia." As mulheres, cheias de alegria e espanto, correram para contar aos discípulos. A notícia se espalhou rapidamente e Jesus apareceu a muitos de seus seguidores nos dias seguintes, confirmando sua ressurreição e reforçando sua promessa de salvação eterna. Ele comissionou seus discípulos a irem e fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que ele havia ordenado. E assim, a mensagem de Jesus se espalhou, transformando vidas e o mundo para sempre.